mais um episódio do podcast Só Mais 5 Minutos. Aliás, não é só mais um episódio. Atrevo-me a dizer que este é o episódio. E passo a explicar porquê. O Só Mais 5 Minutos fecha aqui um ciclo, uma primeira temporada, calma. E eu queria terminar de uma maneira especial. Foi uma primeira temporada com alguns percalços, mas fiquei muito e estou muito satisfeita com o percurso até agora. E muita gente tinha pedido: Catarina, quando é que tu te sentas na cadeira da convidada? Então, eu acho que fazia todo o sentido terminar esta primeira temporada, primeiro ciclo, como vocês quiserem chamar, desta maneira. Eu a ser, ou eu na cadeira da convidada, a ser entrevistada. Agora, quem é que vai entrevistar? Eu vou ser sincera, eu não tive que pensar muito ou não pensei nada. Eu sou uma pessoa, quem lida comigo no dia-a-dia sabe que eu sou muito de sentir as coisas, sinto as pessoas, acho que temos energias e há ligações. Portanto, a pessoa que hoje vai estar aqui ao meu lado a fazer todas as perguntas é a minha querida Inês Mocho. Ai, que pressão, meu Deus! Nada. Para mim faz todo o sentido que sejas tu. Acho que tu também sentiste isso ao longo da nossa entrevista. Foi muito giro porque eu quando liguei a Inês ia dizer: Inês, tu aceitavas? A Inês ficou: sim! Mas também aceitaste logo, portanto... Eu aceitei logo. Olha, em primeiro lugar, novamente, obrigada, Catarina, pelo teu tão querido convite. É que era o que eu estava hoje a comentar contigo, quando estávamos ainda aqui todos. É que eu não estava à espera. Quando tu me ligaste, eu achei que era mais para nós falarmos: olha, recebi esta mensagem, olha que giro, como nós temos vindo a falar desde que foi o podcast, em que eu na altura disse: olha, tive imenso feedback, e achei que era mais uma vez para tu me dizeres: olha, estamos a ter um bom feedback. Quando tu me disseste da entrevista, eu fiquei tipo: a sério? Quanta honra! Claro que sim. Então Estou preparadíssima. Bora lá. A pergunta é: tu estás pronta? Tu. Acho que sim. Estou. Claro que sim. Vamos lá, porque eu estou aqui a ter uma responsabilidade que é: vou-te fazer as perguntas que se calhar muita gente que está a ver e a ouvir os teus podcasts pôs-se a perguntar: e a Catarina? Não é? É engraçado porque tu estás no papel de entrevistadora, que agora sou eu pela primeira vez, estou aqui a fazer-te esta entrevista, mas a tua essência vai-se passando através das tuas perguntas, da tua emoção, dos teus comentários, da tua empatia em certos assuntos e dá vontade de conhecer a tua história e acho que chegou o dia de toda a gente ouvir então a história, a Catarina, e é por aqui mesmo que eu quero começar, que é, antes disto tudo, existe a Catarina criança, não é? Uhum. Todos nós fomos crianças. Tu tens agora os teus crianços, eu tenho a minha criança. Como é que era a Catarina criança, se tu tivesses que descrever? Olha, a Catarina criança, eu era, para além de ser muito gordinha, há uns tempos no dia da criança eu partilhei uma fotografia e a gente disse: a Catarina era um bocadinho cheinha. É verdade, eu era muito, muito cheinha. Eu sempre fui uma miúda de muita vida. E apesar de ter 2 irmãos, eu tenho alguma diferença de idade para os meus irmãos, portanto sempre me habituei a brincar sozinha. Eu tenho uma irmã mais velha, o meu irmão do meio, e eu sou a caçula. Pronto, já vim assim... Mais novinha? Sim, com alguma diferença de idade dos meus irmãos. E eu sempre gostei de brincar sozinha, eu pegava nas bonecas e falava. Mas eu em criança era uma criança super feliz, tenho ótimas memórias da minha infância, uma infância em que eu passei muito tempo com o meu pai. A minha mãe é médica e na altura ela fazia muitos turnos no Miguel Bombarda. A minha mãe é médica psiquiátrica. Portanto, eu lembro-me de sentir muito a falta da minha mãe nesse sentido. Nós sempre tivemos muito o sentido de família. Na altura também havia a minha bisavó, então a minha mãe dividia um bocadinho as atenções. A minha bisavó era diabética
E então a minha mãe tratava muito da minha bisavó. Portanto, quando tu me perguntas da minha infância, eu tenho ótimas memórias, um Natal cheio de gente, cheio de família, nós sempre tivemos aquela coisa que eu ainda Casa hoje cheia. gosto de ter, de casa cheia, uma confusão, os primos, os miúdos, tudo Enquanto você junto. nem ouve a nossa raciocínio. Exatamente. Tanto que quando agora, enfim, é a lei da vida, começamos a ser cada vez menos, choca-me. Eu não gosto, eu ia dizer, eu não gosto do silêncio. Eu aprendi também, eu própria, a estar em silêncio, o que é importante. Hoje em dia sei estar em silêncio. Mas tu me perguntaste que é uma coisa que eu gosto, não é? Prefiro ter uma casa cheia. Estás mais confortável. Sim. E então, a minha mãe dividia muito o tempo entre a minha bisavó, as consultas e das memórias que eu tenho. Imagina, aproveito já agora para partilhar uma das coisas. Imagina, o fim de semana que a minha mãe estava destacada para fazer noites no Miguel Bombarda, os meus pais ainda vivem ali perto, então o meu pai levava-me sempre a fazer uma visita à minha mãe. Tanto que eu hoje em dia ainda me lembro do quarto da minha mãe no Miguel Bombarda. E apesar de eu desde tão cedo lidar com aquele ambiente, eu posso dizer que durante muitos anos eu frequentei ali a zona do Miguel Bombarda, porque os meus pais ainda têm casa ali, e eu sempre que via alguém eu ficava ansiosa e com algum, não é medo nem receio, porque não ia acontecer nada, mas é um assunto que sempre mexeu. Mas isto para te dizer que sim, se calhar senti um bocadinho a falta da minha mãe nesse sentido. Tinha os meus irmãos também, quando tinham que tratar. Lembro-me que quando eu estava doente e a minha mãe lá está, não estava, eram os meus irmãos que tratavam. Mas eu sou super, super, super ligada à minha mãe. Aliás, em miúda, diziam-me: anda sempre agarradinha às saias da mãe, não faz nada sem a mãe. É verdade, é verdade. Sabes que as pessoas às vezes perguntavam-me: és servida disto ou daquilo? E eu dizia sempre que não, que não. Mas depois a minha mãe dizia: tu queres que eu peça? E eu. Ou seja, a minha mãe tinha que pedir. Sim. Eu até queria, mas era incapaz de dizer. Portanto, sim. Por isso, tu és menina da mamã. Sou. Mas tu dizes isso com orgulho, é mesmo, sou. Digo, acho que como não tem então mal é tão nenhum. bom, não é? Eu acho que há aquelas pessoas que dizem, mimo, eu não acho. Ainda há pouco tempo li um pediatra que estava a dizer, o mimo só faz é bem. E eu, sendo a caçula, Sim. eu tenho a perfeita noção, os meus irmãos não sabem, tu foste uma privilegiada, os pais nós já abrimos o caminho, tu tinhas tudo facilitado, o centro das atenções. E ainda bem, ótimo, viva ao mimo, eu também dou muito mimo ao meu filho. Sim, e continuas a procurar colinho. Continuo. Dos meus pais, do meu marido, Sim. toda a gente. E hoje, a Catarina, como é que, imagina, se tu olhasses para trás, para a Catarina criança e hoje em dia a Catarina adulta, o que é que tu vias assim de diferença do que é que tu tiveste que mudar a nível de feitio? Olha, eu sempre fui assim eu acho que com a idade, e acho que isto acontece com todas as pessoas, aprendi acima de tudo, e é um bocadinho como tu dizias também na altura em que eu te entrevistei, aprendi a dizer não. Eu sempre fui muito boa onda, muito descontraída, sempre fui assim criança, feliz e de bem com a vida. Quando comecei a trabalhar, continuei a ser a mesma Catarina, não há maldade, nunca acreditei, esquece, as pessoas são todas boazinhas, só depois, mais cedo ou mais tarde, tu acabas por perceber que não é bem assim, certo? É uma utopia, pronto. E hoje em dia aprendi a dizer que não, e acima de tudo aprendi a, quando tenho alguma coisa para dizer, não deixo para amanhã. Isto era uma coisa que eu também fazia há alguns anos atrás, que era eu guardava. E o que é que depois acontecia? Quando rebentava, ia tudo à frente. Pronto. E também não é bonito. Portanto, mais vale quando nós temos qualquer coisa, e agora falo por mim, eu sempre que tenho dúvidas, sempre que acho que alguém não foi correto, de uma forma educada, mas digo, não guardo para amanhã. Porque não faz bem. Eu continuo a achar, e ao longo destes anos tive surpresas muito, muito boas, mesmo nestes últimos anos em que me dediquei no digital, conheci pessoas maravilhosas, olha, tu, a sério, porque às vezes nós ouvimos, e agora mais na parte do digital, é tudo, é assim em todo o lado.
é na comunicação social, em todos os meios, em todas as empresas. Mas a parte do digital, obviamente que sim. Que sim, ganhei amizades, se calhar não de convivermos todos os dias, mas eu também tenho a certeza que se alguma vez eu precisar, eu sei a quem ligar. Pronto. Agora dizem, mas foi só coisas boas. Como Claro é tudo que não. na vida, não temos só e não provamos só o bom. Isso Sim. era ótimo, era excelente, mas não. Sim. Por isso, o que é que mudou? Acho que aquela inocência. Sentes que perdeste um bocadinho a Sim. inocência Sim. e aprendeste a dizer que não. Sim. Mas às vezes o não só nos faz bem, não é? Faz muito bem mesmo. Tu achas que o não, tu associas mais a uma coisa negativa ou positiva? Eu associo uma coisa positiva, porque tu, ao dizeres não, estás, e tudo também depende da forma como o fazes, lá está. Claro. É um bocadinho como eu costumo dizer, pronto, por exemplo, no Instagram, cada um tem a liberdade para dizer o que quiser, mas respeitando e sendo educado, certo? Sempre. Pronto, e acho que isso aplica-se a tudo na vida. Portanto, grátis. Completamente. Dizer não. E não paga imposto. Nada, já viste? É incrível. É das poucas coisas. Seres educado, olha, é grátis, não paga imposto, é maravilhoso. E só te traz coisas boas na vida. Exatamente, porque senão pode permitir que tu sigas em frente. Sim. E no meu caso, como eu vejo as vezes que eu disse não, é quase como aquela sensação de já está. Okay, puseste o teu limite. Já está. Não é? Sim. E já que estavas-me a falar agora aqui do mundo digital, que é o teu atual, não é? Vamos falar aqui um bocadinho da tua carreira, porque tu tens vindo... eu estive a pesquisar um bocadinho, porque eu tive que me preparar, não é? Mas eu já sabia muita coisa sobre ti, mas descobri algumas coisas de produtora, não é? De trabalhar em produtora também. Eu vou-te explicar. O que eu pesquisei foi rádio. Aliás, há muita gente que ainda te associa ao teu percurso da rádio comercial. Foi 11 anos da tua vida. Sim. Começaste em 2002, que já vou pedir para falares um bocadinho sobre isso. Tiveste lá 11 anos. E depois, que hoje em dia estás de volta à rádio, que é tão giro, como as pessoas te reconhecem novamente. Incrível. Não perderam a memória da tua voz, mas pronto. Pelo meio, tiveste também a presença SIC Radical, TVI, por aí. E também vi alguns que tu também estavas ligada também à produção, da parte, não sei... aí tu estava à espera que tu me explicasse um bocadinho mais. Eu sempre fui, e daí acho que as pessoas, quando eu saí para o digital, eu percebo, estava assim um bocadinho naquela do, mas calma, Catarina, No digital. rádio. Sim. Porquê? E agora vou aproveitar só para explicar o percurso. Eu tirei o curso de Comunicação Social, eu tinha entrado na Pública, até acho que contigo eu também tinha tido esta conversa quando foi na tua entrevista, acho. Eu entrei na Pública, mas na altura o curso de Comunicação foi assim o boom. Então a média subiu imenso, eu tinha uma média de 17 e mesmo assim não conseguia entrar. Entrei na minha segunda opção na Pública, Relações Internacionais, pronto, na técnica. Mas os meus pais, que felizmente sempre me deram liberdade para seguir o que eu queria, disseram, não, mas tu queres, e se queres ir para uma privada, força, os pais apoiam-te, estamos aqui. E foi o que eu fiz, eu fui para a Católica, estudei Comunicação Social e Cultural e depois escolhi, porque nós na altura, o curso agora já passou por várias mudanças, era de 5 anos e nós tínhamos que escolher a vertente que queríamos, a parte cultural ou a parte social. Eu escolhi a parte social, sempre com uma ideia fixa de que eu queria ir para jornalismo de investigação. Pronto. Toda a gente na altura dizia, isso não existe em Portugal, mas eu sou um bocadinho de ideias fixas, até que fui estagiar para a TSF. Devo dizer que do meu curso do ano de 96, só 2 pessoas quiseram rádio, o resto quis tudo, televisão, foi tudo estagiário na altura, a TVI estava em grande, SIC, RTP, portanto foi uma pessoa para a TSF e outra foi para a Renascença. Pronto, eu fui para a TSF. Eu lembro-me que no dia, ainda nos estúdios da Matinha, em que eu entrei na TSF, eu era uma criança. E eu só pensava, eu se calhar não sei, não sou capaz, mas pronto, siga. Fiz o meu estágio na TSF e foi aí que percebi que se calhar não dava para jornalismo de investigação, porque está um bocadinho ao lado. Toda a gente dizia, em Portugal não há essa tradição, se tu fores lá para fora, ok, mas cá esquece, tira a ideia. E eu pensei, ok, pronto, então siga. Vou só
seguir jornalismo e está tudo bem. Na TSF foi giro porque fiz de tudo e mais alguma coisa. Na altura o Sócrates era engenheiro do ambiente, eu falei e foi uma escola incrível, a TSF. Só que o estágio acabou e na altura eu perguntei qual a possibilidade de ficar, porque eu até gostei bastante do ambiente, mas não Sentiste havia... a magia da rádio? Senti. E atenção, que eu pouco falava ao microfone. Eu fazia mais as peças que depois entravam. Eu lembro-me da primeira vez que eu ouvi a peça, eu pensei, liguei à minha mamãe, estou na TSF. Era um orgulho, não é? Quer dizer, eu tremia por todo lado. Ligar para a Bolsa de Valores, da primeira vez a saber, e eu pensei, eu detesto números, esquece. Fiz-me uma confusão, mas pronto, o estágio terminou. E na altura, nós quando acabamos um curso, depois queremos logo, obviamente, começar a ganhar, não é? Levei muitos nãos. Eu lembro-me que na altura até enviei uma carta ao António Sala, Que giro. Dizia que gostava muito, fazia rádio e que tinha crescido ao som Da voz dele. do Despertar, do António Sala com a Olga Cardoso. O Sala é um senhor e respondeu-me sempre, porque depois ainda começámos a trocar algumas... eu na altura ainda enviava cartas. Ainda é um cara? Cartas, verdade. Ai, muito bom. E ele respondia sempre. Eu lembro-me que na altura ele disse-me que na Renascença não estavam a precisar, mas pronto, depois aquele discurso de mexicanos aqui com o contacto. Com o teu Enviei currículo. muitos mails. Por isso hoje em dia quando as pessoas ao primeiro não ficam de rastros, não. Já ouviste muitos? Já. Acho que já ouvimos todos. Sim. Tu também já deves ter Sim, ouvido. Então no mundo digital ouves 20 mil nãos para Ouviram, se calhar sim. para... Ou um talvez, às vezes. Isso. E dói, mas tu continuas. Sim. Insistes. Eu pelo meio ainda tive um tempo no Jornal Independente, mas eu nunca fui muito de escrita, portanto vou ser sincera, nunca identifiquei nem com o espírito, eu sou uma morning person, e nos jornais eles funcionam muito mais a partir da tarde. Então no Independente, imagina, começavam a trabalhar quase meio-dia, 1 da tarde. E para mim isso não fazia sentido. Eu gostava era de começar logo de Bem manhãzinha. Ainda hoje, gosto mesmo muito Sério? de acordar eu sou o cedo. oposto. A sério. Por causa da minha filha, agora tenho que ser uma Pois. morning person, obrigatoriamente, a ferros. Mas ali mesmo... Não há como não ser, não é? Com os miúdos. Não. Mas eu sou. Acho que o dia rende muito mais. Mas sim, tens toda a razão. Às vezes custa, obviamente, mas sim, sempre fui. Até que depois, na altura, até acho que foi um namorado da altura, disse-me: olha, eu acho que a Mega FM, na altura eu agora ia dizer Mega Hits, que é o nome atual, a Mega FM está a lançar um casting para Foi em novos 2002. locutores. E eu disse: mas eu não é bem a minha coisa, eu queria mesmo ser jornalismo. Mais vale isso do que nada, vê. Então eu fui fazer um casting e ia super descontraída naquela do... Olha, possivelmente não vai dar em nada, mas já fiz. Então tinha que ler um texto em inglês, tinha que contar uma anedota. Eu que não tenho piada nenhuma, nem tenho jeito, eu pensei, isto foi o pior casting da vida. Mas passados uns dias ligam-me a dizer que fiquei. Se calhar por isto tão descontraída. Pronto. Conseguiste mostrar Certeza. a tua essência. É que não eu nem estava aí, sabes? Lembro-me do texto, e no texto lembro perfeitamente, era sobre a Alanis Morissette. A sério. Um texto gigantesco em inglês. Sim. E depois era contar uma história de improviso e lá está depois a anedota. E eu deixei bem claro que eu não tinha piadinha nenhuma, mas pronto, coisa correu bem e eu fiquei perto de 7 anos na Mega FM, do grupo Renascença, hoje Mega Hits. Foi uma boa escola. Cruzei-me com muitas pessoas do meu curso, nomeadamente o Vasco Palmeirim, que depois eu também iria trabalhar com ele na comercial, mas o Vasco também estava na Mega. E há coincidências muito engraçadas, porque no dia em que eu entro na comercial, o Vasco também entra na comercial, os dois ao mesmo tempo. Só que a minha vida é sempre assim. Eu estava na Mega e surge um casting para a RTP para novos apresentadores. E mais uma vez, o que é que eu penso? Por que não? Pronto. E fui fazer o casting, na altura na Marchal Gomes da Costa, na RTP estava o Nuno Santos e o Hugo Andrade e o Daniel Oliveira. O casting, eu lembro-me da fila na RTP, não sei se tu te lembras, há uns anos, isto foi super comentado, era imensa gente, dias e dias e dias de provas, e eu mais uma vez pensei, não vai acontecer nada. A verdade é que eu fui sempre passando e fiquei entre as 10 novas caras da RTP. Fomos apresentadas numa gala, num aniversário
da RTP. E pronto, eu fiquei, ok, está feito. Voltei para a Mega. Eu lembro-me que no primeiro dia que eu volto para a Mega, o Daniel Oliveira liga-me. E eu pensei, oi, o que é isto? O que é que se passa? Então o Daniel disse que tinha estado a ver a minha prova final, porque entretanto tu, para seres uma das as 10 pessoas que ficaram, tiveram que ter uma formação na RTP, 2 semanas. Eu na altura pus férias na Mega para estar a estudar e a trabalhar na RTP, porque era de manhã à noite, com malato, com profissionais, parte de expressão corporal, tudo, trabalhámos tudo e mais alguma coisa. Eu adorei. Foram 2 semanas super, super intensas. O grupo também era maravilhoso. Algumas dessas pessoas ainda continuam ligadas hoje em dia à RTP, a Joana Teles, a Catarina Camacho. E depois, quando eu voltei para a Mega, feliz e contente, ok, bora lá. Eu acho que na altura até estava a fazer estava a fazer o horário do regresso a casa na Mega. O Daniel liga-me e disse: olha, estive a ver a tua prova final, gostei e quero que tu venhas para o Só Visto. E eu: mas isso é para quando? Daqui a quanto tempo? E ele: para ontem. E eu: mas não posso. E eu: não podes? Não queres? E eu: não, calma, não era isto que eu queria dizer só. Quer dizer, eu estava na rádio, era uma decisão um bocadinho difícil. Mas a rádio é o meu amor. Bem, falei, pensei, mais uma vez família. Eu na altura não tinha também assim encargos, eu já estava mesmo no quadro da Renascença e optei por largar a rádio. E apesar do Daniel, na altura, eu lembro perfeitamente ele ter dito que era uma coisa para 3, 4 meses no Só Visto e que não me prometia mais nada, eu decidi, não, eu vou agarrar estes 3 meses, é uma oportunidade única. Senti, eu sou muito assim. Ok, se calhar às vezes peco por pensar a curto prazo e não a médio longo, ou pelo menos na altura eu não tinha essa necessidade de pensar a médio longo. Não tinha casa, não tinha família, namorava, mas não havia assim nada, percebes? Portanto eu pensei, eu não gosto muito de coisa que a vida já mostrou, eu não gosto muito de e se eu tivesse feito. Acho que é aquela coisa que fica sempre muito na tua cabeça, pelo menos na minha fica. E eu que estou sempre a dizer ao meu filho, a dizer, faz e tu és capaz e tu consegues, tu sonhas, se tu queres vai em frente. Não, eu não consigo fazer este puzzle. Tu consegues, bora. Tu consegues, também ajuda. Portanto, se eu faço isso e eu falo dessa maneira para o meu filho, eu também tenho que dar esse exemplo. Claro. Pronto. E então, eu na altura falei na rádio, disse que queria fazer, ainda houve ali uma altura em que eu acumulei rádio, mudaram-me de horário, comecei a fazer noites, porque Só Visto era um programa muito, muito exigente, peças no Algarve, peças em todo lado, depois o ritmo é chegas com o material, és tu que vais visionar, dás os timings, vais ter com o editor, montas a peça com o editor. Da rádio para a televisão. Por completo. São registros diferentes. Um bocadinho mesmo. O que é que tu sentiste assim de grande diferença? Olha, acima de tudo, e toda a gente existe, e eu por acaso também acho, a rádio dá-te uma grande escola. Porque tu não tens imagem, tens só a voz. E em rádio tens de ter uma capacidade de improviso e aqui um jogo de cintura. Às vezes agora, por exemplo, acompanhar festivais é a maior prova que tu tens, é um jogo de cintura gigantesco. Tu não sabes quando é que um concerto vai começar. Tu podes estar a fazer a tua emissão e de repente, olha, a banda X afinal vem aqui já, vais ter que conversar com a banda. Como? Eu não tenho nada preparado. Pronto, toda a gente diz isto, que a escola da rádio é incrível. Portanto, quem normalmente vai da rádio para a televisão não tem muita dificuldade. O Vasco, por exemplo, está aí muito bem na RTP. Às vezes, quem veio da televisão nem sempre tem essa facilidade para se adaptar. São meios completamente diferentes. Na rádio, tu só tens a tua voz. Agora já tens um bocadinho mais de imagem por causa da parte digital, mas na rádio é voz. Na televisão, tu podes transmitir tudo através do teu corpo. Pronto, é assim a diferença enorme. Então sentiste bem com a diferença? Senti. Mesmo quando eu fiz aquele curso lá na RTP, eu sentia-me à vontade, tínhamos sempre plateia a assistir e tudo, mas eu, sabes, mesmo em criança e tudo, apesar de ter aquele lado muito agarrado às saias da mãe envergonhada, quando era coisas assim em público, eu acho que sempre tive ganhas aquela pica. Sim, mesmo. E então tomei essa decisão de, por um tempo,
acumular rádio e televisão, mas depois chegou a uma altura em que na rádio também achavam que isto não pode ser para sempre, tens que avaliar bem. Aí eu não queria estar a deitar fora essa oportunidade, portanto acabei por sair da Mega, da Renascença, e com os tais 3 meses garantidos do Daniel de Só Visto. Felizmente depois surgiram outras oportunidades. Eu depois ainda fiz com o Filipe Gonçalves de repórteres na Operação Triunfo, depois passaram para o Top Mais, fazia sempre o Verão Total, portanto feliz, fui muito feliz. Mas o que é certo, tudo muito variado, que é uma coisa que eu gosto. O que é certo é que tu, ao fazeres isto, acabas por dizer adeus à rádio. Acabo por dizer adeus à rádio e quando estou... Tu ainda te lembras do último dia? Lembro. Não me lembro da música, mas lembro-me que terminei com um até já. Não vai ser disso, não é um adeus, é só um até já. E lembras-te de sair da rádio? Como é que tu estavas... O que é que sentias? Estavas a sair da rádio e sentias que ias voltar? Sentias que... Quando foi da Mega, se queres te diga, não sei, a idade era outra, se calhar eu sempre soube que a rádio é a minha base, é tudo para mim. Mas naquela altura eu estava tão decidida a experimentar a televisão que se queres te diga, eu nem sequer fiquei ali com dúvidas ou com pena. Quis logo agarrar. E na altura a Renascença estava no Chiado, um edifício lindo que tinha uma escadaria gigantesca, e eu lembro perfeitamente a sair pela escadaria. E não sei se na altura era a Dona Margarida até que lá estava, que já não trabalha, já está reformada, mas não fiquei assim com aquela coisa de olhar para trás. Até já. Que, por exemplo, já não foi assim tão fácil na comercial. Mas porque eu sinto que entrei também uma criança na comercial e saí uma mulher. E também te lembras bem do último dia da comercial? Comparando o último dia... Lembras-te da última música? Não me lembro bem da minha música porque no dia em que eu já tinha tudo preparado, portanto eu fui falar e comunicar, dizer o que é que eu estava a pensar fazer, eu depois já não voltei ao ar. Portanto, se queres te diga, não tive assim uma despedida na comercial. Porque no dia em que eu fui falar e dizer o que é que eu estava a sentir e a pensar e aquilo que eu queria, eu depois já não voltei à antena. Pronto. Mas que lá temos de introduzir aqui mais a parte da comercial. Como é que chega? Pronto, exatamente. Eu estava na RTP... Porque pulamos aqui uma exatamente. Etapa. Vamos continuar. Quando eu estava na RTP, a comercial estava a reformular a sua equipa, a Wanda ia começar a fazer manhãs, a Wanda Miranda, com o Pedro Ribeiro, com o Nuno Marco, e queriam alguém para a tarde. Souberam que eu já estava fora do Grupo Renascença, porque há aqui um acordo entre cavalheiros, entre o Grupo Renascença e Mídia Capital Rádios, onde não se pode ir buscar as pessoas de um grupo ao outro. Pronto, é um acordo de há muitos anos. Portanto, assim que eu saí, ligaram-me a fazer este convite. Eu pensei, comercial, rádio rock, meu Deus, que sonho. Identificas-te mais com este registro, é a tua casa. É. E então, eu lembro que estava na autoestrada de Cascais, a caminho de Valentim, para montar uma peça, e liga-me o Pedro Ribeiro, a dizer, Catarina, daqui Pedro Ribeiro, gostava muito de falar consigo, se um dia pode cá vir, gostava de combinar, para nós falarmos, gostava muito de ter aqui na equipa. Como é que tu te sentiste? Eu lembro que estava na autoestrada e eu pensei... Não acredito. Pedro Ribeiro, rádio comercial. Estava a passar ali na zona do McDonald's, sabes? Na A5. Eu acho que nem me lembro do resto da viagem até a Valentim de Carvalho. Eu só a pensar, meu Deus, e agora? Pronto, e correu bem a reunião. Eu fiquei. E como te disse, no dia em que fui apresentada a toda a equipa da comercial, liga-me o Vasco a dizer... Catarina, então como é que estás? Onde é que tu vais? E eu achei que tão coisa. Onde é que eu vou? Mas o que é que tu tens a ver com isso? Diz lá, onde é que vais? Eu, Vasco, não tens nada a ver, desculpa, tu ligas-me para isso. Vou a uma reunião.
E ele, mas que reunião? E eu, estás assim um bocadinho, o que é que se passa? E ele, diz lá, é que aposto que vais para a mesma que eu. Eu disse assim, tu vais para a comercial? Vou! Pronto, então fomos os dois anunciados. A comercial já tinha tentado algumas vezes ir buscar o Vasco. O Vasco super talentoso desde sempre, eu conheço bem o Vasco também estudou na Católica. Portanto, tivemos um percurso muito sempre semelhante. Se tocaram em certos pontos. Completamente. Ele era um ano mais novo do que eu na Católica. Depois Mega, estivemos os dois. E depois na comercial, portanto, entrei na comercial. Também comecei logo a fazer o horário do regresso a casa, a partir das 5, e foi aí que eu pensei, ai, minha nossa, porque ali era rádio em direto e rádio à séria. Sentiste diferença? Muito. O que é que foi assim mais gritante a nível de diferença da tua experiência anterior para agora na comercial? Acima de tudo, logo uma visão de grupo muito diferente. Eu não sei como é que as coisas estão agora, obviamente, no grupo da Renascença, mas na altura senti que na Mídia Capital havia uma maior coesão no grupo, entre as várias rádios, a Rádio Cidade, na altura não havia M80 quando eu entrei, mas achei que havia uma grande ligação e união. Espírito de que equipa. Eu adorei, sim, muito mesmo. Depois, aquilo que eu senti tinha tudo a ver com a parte técnica, que eu pensei, eu não sei nada disto, estou tramada. Pronto, e tudo em direto, porque na altura na Mega não era 100% em direto. Havia muito ali aquela base, uma outra coisa gravada, pronto, para teres ali um conforto e segurança de que tudo corria bem. Ali na comercial foi-me logo dito, tudo gravado, não há desculpas, tudo gravado. Tudo em direto, peço desculpa, mesmo tudo em passar direto. de bicicleta com rodinhas para patins em linha. Isso, pronto. Prozona. Completamente. Portanto, tudo em direto. Bora lá. Lembro da primeira emissão, uma pilha de nervos. Eu acho que nem conseguia quase segurar a via do microfone. E ainda por cima estava a fazer a Operação Triunfo. Lembrando perfeitamente. A fazer a Operação Triunfo, tinha ido à casa onde os miúdos estavam a ter as aulas. Fui a correr, se queres que diga, primeiro dia na comercial, acho que cheguei atrasada, péssimo logo. Ou seja, eu tinha noticiário às 5 da tarde, atrasei-me porque atrasou-se tudo na Operação Triunfo, mas pronto, assim foi. Ainda acumulei RTP comercial, porque foi logo uma das coisas que eu também deixei claro. No início. Sim, que queria continuar a fazer. Só que depois também chegou, e porque a comercial tinha um ritmo bastante diferente, e porque eu estava a fazer o horário do regresso a casa, e porque na altura também já estava a pensar mais ou menos constituir família, e a RTP exigia muito também de andar de norte a sul ao fim de semana. Eu depois também saí da Operação Triunfo, Top Mais, e o Hugo Andrade foi para a RTP Memória, renovar a RTP Memória, e levou-me com a ideia também de rejuvenescer o canal. Na altura toda a gente ficou, mas Catarina, na RTP Memória, coisa estranha. E eu adorei. Porque era assim um formato de conversa, o Hugo deu-me total liberdade. Eu ia para os arquivos da RTP pesquisar, levava os convidados que eu queria, portanto vês que é um formato que exatamente, que é muito parecido com o do podcast. Eu adoro conhecer, adoro conversar. E gostei muito, só que depois começou a ser muito complicado gerir a televisão, os horários, ou a ausência de horários, mais a rádio, não tinha tempo praticamente para nada. Foi na altura também que conheceste o Miguel? Não, o Miguel chega mais tarde, está ali. Na altura, aquilo que eu depois achei por bem foi concentrar-me a 100% na comercial. Optei aí sim pela rádio e fiquei 11 anos. E foi o teu grande comercial. projeto. Foi. 11 anos naquela casa. Foi. Não é? Fui mãe ali, separei-me, casei-me. Portanto, por isso é que eu digo que a comercial, o dia em que eu saí, foi muito complicado. Eu chorei muito. E nos dias seguintes eu acordava como se fosse trabalhar. Eu na altura estava a fazer o horário das 5 da manhã, porque felizmente também tive a oportunidade de fazer vários horários, que eu acho que é muito enriquecedor. É tudo. São públicos diferentes. Completamente. Não é? E dinâmicas. Da abertura, do meio, do fecho do dia. Tudo. Eu comecei por fazer o horário das 5, 8. Em 2012 fui mãe, fui de licença. Quando voltei, fiz noites. Eu, por exemplo,
sendo eu uma morning person, não acho tanta piada fazer noite, mas tem um público muito concreto, muito interessante. Tens que baixar sempre um bocadinho mais o teu registro, não é? À noite, partindo do pressuposto de que as pessoas já estão cansadas. Exatamente. E eu não sou, tenho sempre muita energia. É um slowdown um bocado enérgico. Pronto, eu achei sempre que não havia ali muito fit. Até que depois surgiu a hipótese de eu ir fazer esse horário que toda a gente dizia de loucos, que eu gostei, que era das 5 às 7 da manhã em direto. Foi o que gostaste mais? Gostei muito. É incrível. E sabes porquê? Porque a maior parte das pessoas achava, mas quem? Só os padeiros é que eu vi. Não. A vida mudou muito. As pessoas têm rotinas cada vez mais, na altura, mais exigentes. Muita gente que acordava muito cedo para apanhar os transportes, para ir trabalhar. Mães que estavam a dar peito aos filhos, que estavam a ouvir a comercial. E tu eu apanhava tudo. Médicos, mudanças de turno, seguranças... Tanta gente, eu adorava, e eu tinha uma ligação, esta ligação que eu tento também ter no Instagram, de tentar responder a todas as pessoas. Isto eu ganhei da rádio. É uma das coisas que me disseram desde sempre, e logo na Mega, que é responder sempre mails, SMS, o que seja, de ouvintes. É importante. E eu ganhei este vício, e mesmo na comercial, escrevia sempre, era Facebook, depois mais recentemente o Instagram, gostava sempre de dar o meu alô, o meu bom dia, e tentava ao máximo responder a todas as pessoas, até que depois chegava ali um número que eu já não conseguia alcançar, então tinha só que mandar uma mensagem geral a dizer obrigada a todos. Eu não consigo chegar a ler todas as vossas mensagens, mas obrigada pelo carinho. Mas gostei muito desse horário. É muito, muito difícil. Eu fiz 3 anos. Era isso que ia dizer, foram vários ciclos em vários horários. Sim. E chega aqui ao final dos 11 anos, e o que é que te leva aqui, este terminar do ciclo? Como é que é uma casa, uma família, como tu dizes, que aquilo é um espírito de união tão grande? Primeiro, o que é que te leva a querer sair? E como é que te sentiste a sair? Olha, eu quando tomei esta decisão, eu já estava com o Miguel, e às vezes as pessoas perguntam-me, é fácil tomar uma decisão dessas? Não, não é. E não pode ser tomada sem medir muito bem os prós e os contras. E sem ter alguém ao nosso lado que apoia 100%. E que sinta que é a nossa vontade, se calhar até pode não apoiar a 100%, mas sente que é a nossa vontade, ok, eu estou contigo para o que der e vier. Isso é muito, muito importante. Eu tomei esta decisão não por ter deixado de gostar de fazer rádio, mas senti que estava a estagnar um bocadinho. E naquela idade, eu estava com os 39, eu senti que se não fosse ali, não dava para adiar mais 2 anos, não já ia estar nos 40, 41... já era diferente. Sentiste-te a sentar, como se fosse no sofá? Achei que se eu não fosse naquela altura, eu já não ia sair. Não ias ter coragem? Sim, não. Ou era ali ou não. Então pensei, tive quase 1 ano a pensar, e por isso simplesmente tinha a ver com a minha vontade de querer fazer mais, explorar mais. Não deixei de gostar da rádio, não deixei de gostar da comercial ou das pessoas, nada disso. Tinha mesmo a ver com algo meu, um desafio. Sentias dentro de ti que havia alguma coisa que estava à tua espera e se calhar ainda nem sabias bem o quê? Sim, sim. Ou saíste já com uma ideia definida do que é que tu querias? Eu, na altura, eu já tinha criado também o meu blog, tinha criado pouco tempo antes, e eu tinha sempre essa base que gostava de explorar. Como tu sabes, o Miguel vem mesmo da parte de marketing e digital. Acho que ele picou-te o bichinho, será? Ai, completamente. Aliás, eu fui ter com o Miguel, eu conheci o Miguel quando estava na comercial, porque na altura indicaram-me que ele era uma das pessoas mais talentosas para trabalhar o digital, mas acontece uma coisa giríssima, porque o Miguel ainda hoje conta esta história às vezes quando estamos naqueles momentos em lembras-te, como é que foi? Então como é que eu cheguei ao Miguel? Eu mandei uma mensagem para a agência do Miguel, pronto. E o Miguel, passado uns tempos, respondeu-me. Com o tempo vim a saber que o Miguel disse-me que aquele mail para o qual eu tinha enviado a mensagem era um mail de experiência, nem sequer estava a funcionar.
não receberam de ninguém a não ser o meu. Que engraçado. Portanto, há coisas, por isso é que eu digo, há coisas que têm que acontecer. Acontece. Acontece, pronto. E este é também um bocado o lema da minha vida, não aconteceu porque não tinha de ser. Pá, doeu, custou, ok, mas não tinha de ser, pronto. E isto, pelos vistos, tinha que ser, eu tinha que me cruzar com o Miguel. Portanto, eu na altura, o Miguel respondeu-me, eu disse-lhe que gostava de começar a trabalhar um bocadinho mais o meu digital, perguntei-lhe, será que eu consigo, será que eu tenho talento para isso? Porque, entretanto, comecei a ver que eu na rádio, como estava também tão estagnada e gostava de melhorar os números das minhas redes, nomeadamente do Instagram, como é que eu podia ficar um bocadinho mais ativa e assim conciliar a rádio e a parte do digital. E foi assim que eu conheci o Miguel. E a minha ideia já era porque sentia que estava ali a estagnar bastante na rádio, então queria ali mais alguma coisa. Criei o blog. E na altura, quando tomei esta decisão da rádio, não fui sem nada, obviamente. Tinha o blog e sabia que queria trabalhar a parte digital. A partir daí foi uma luta, ir à luta. Porque uma coisa é tu teres o teu ordenado certo ao final do mês, com o teu subsídio, e de repente não tens nada disso. És freelancer. Pronto, estás dependente dos trabalhos. E tu sabes que o início é sempre muito complicado, então eu, não acho que a idade seja um peso, não sinto de todo, tanto que uma das perguntas que me fizeram há pouco tempo é será que é possível mudar aos 40? Aos 40, aos 45, aos 50, eu sou a pessoa que acho que nós podemos sempre mudar. Temos é que avaliar bem as situações. Eu não gosto de estar que as pessoas tomem vou seguir o exemplo. Calma, cada um tem que avaliar Claro. o seu caso e a sua situação e o que é que quer. Agora, que é possível mudar? Claro que sim. E foi o que eu fiz, eu ponderei, mudei. E o início foi muito complicado porque as pessoas associavam-me sempre à rádio e nunca acreditaram No teu digital. no meu digital. Sentiste que foi um pau de dois bicos? Sim, foi ali uma luta, foi mesmo, lembro perfeitamente. Na altura também saí da rádio, decidi sair de Lisboa, fomos viver para Palmela, eu e o Miguel. E lembro-me que foi assim um bocadinho complicado nessa parte de me afirmar. Mas eu compreendo, eu olho para trás e percebo, quer dizer, tive mais de, sei lá, 15 anos ligada à rádio, então e agora vai para o digital? O que é isto? Um bocadinho esquisito, não? O que é que ela sabe fazer com o digital? Mas era algo que tu sentias dentro de ti. que eu queria experimentar. Mas o início foi complicado. E mesmo já passando algum tempo, era aquilo que eu estava a dizer, houve sempre muitos nãos. Mas pronto, olha, aqui estou eu. Sim. E acho que... E ajudou-te também todo este percurso. Muito. E ter um Miguel ao teu lado. Não foi tudo, é tudo, aliás. Fala mais um bocadinho. Vocês conheceram-se, lá está, tu mandaste o e-mail e depois quê? Combinaram um café? Nós, na altura, o Miguel disse-me para ir lá à agência, então para nós conversarmos um bocadinho, porque eu sempre, a minha questão é, será que eu tenho talento para isto? E o Miguel disse, isso, talento, para mim, trabalho com pessoas no digital que são genuínas e autênticas. Esta é a máxima do Miguel. Se tu és isso, claro que sim, podes trabalhar o digital. Portanto, a partir dali, começámos a trabalhar. Eu na altura também a nível pessoal estava numa grande mudança porque estava-me a separar. E também foi nesse sentido de quero apostar no digital, vou-me separar. Pronto. Estavas num período de mudança? Estava na comercial, separei-me e decidi que queria começar também a apostar no digital e a partir daí comecei a trabalhar com o Miguel. O Miguel é muito, muito exigente, mesmo. E na altura eu lembro-me que a rádio ocupa muito tempo. As pessoas podem achar que são apenas aquelas horas que as pessoas estão no ar. Mas é toda uma preparação da peça. E depois assim, na rádio, e já vamos agora à rádio onde eu estou, que também é um formato completamente diferente, não dá sequer para fazer qualquer tipo de comparação com as outras rádios onde eu estive, porque eu estive sempre em rádios de formato musical, música. Mas, por exemplo, na comercial, eu não sou só locutora, eu sou locutora, sou produtora, eu faço o que eu tiver que fazer. Pronto. Se
alguém tiver que fazer uma entrevista a uma banda que agora está a caminho da rádio, tens de fazer. Portanto, não é só aquelas horas que nós estamos ali em frente ao toda microfone. uma preparação que não se vê. Incrível. As pessoas só ouvem que está Exato, depois no então ar. havia muito, vocês têm uma vida maravilhosa, só estão aí 2 horas, 3, isso aqui devem ganhar balúrdios. Erro! Rádio é um meio pobre, atenção. Pronto, mas sim, há muito essa ideia de que é um meio muito rico, não é? Mas ganhamos aquela riqueza de fazer aquilo Ganhas a escola? Sim, não é? e de fazeres o que tu gostas. Ganhas a escola. É mesmo. Olha, e seguindo o raciocínio que nós estávamos a falar, que estávamos a falar do teu Miguel e isso tudo, quando é que, para ti, porque vocês tiveram muita coisa que o teu trabalho e a tua vida pessoal se tocam, então o Miguel passa a ser uma pessoa que tu contactas como um agente, até para te mentorar, e quando é que ele passa de ser o Miguel do digital para ser o teu Miguel? Olha, o Miguel, Porque a vossa história foi toda muito rápida. eu estava a dizer, o Miguel é muito complicado no bom sentido para trabalhar, ou seja, ele sabe e consegue separar muito bem as coisas. Ou seja, se tu fores agenciada, ele não vai exigir menos de mim por ser mulher dele do que te exige, percebes? Portanto, não há cá diferenças. E às vezes nós temos algumas discussões saudáveis nesse sentido, porque ele também, com o tempo, já me conhece e sabe que eu às vezes preciso de ser um bocadinho espicaçada. Pronto, às vezes, sem querer, nós adormecemos e deixamos estar. E sabes que às vezes há dias menos bons e eu se calhar às vezes fico ali na minha conchinha a tentar resolver as coisas ao meu tempo. E o Miguel não é assim, o feitio dele é bora, avança, não podes ficar aí a pensar ou a chorar. São os dois já acabou. muito diferentes. Sim, isso, e que em certa maneira se complementam. Isso. Eu fico muito tempo a pensar nas coisas e pronto, acho que isso é mesmo não é bom, isso por acaso eu acho que não. E achas não que é. essa visão de vocês dois diferentes que te ajudou muito também no processo de mudança? Bastante. E ajudou-me também a crescer na parte digital assim, com ele sempre a dizer, se tu não fazes, não dá, e tem de ser, e bora, e acredita em ti, porque tu sabes que às tantas ouves tantos nãos que tu já começas a pensar, se calhar isto não dá mesmo para mim, se calhar isto não dá. Mas tu também sabes melhor do que ninguém que no digital tudo demora muito tempo a acontecer. E às vezes parece que quando acontece é muito rápido. Demora e depois já foi, ou já aconteceu, ou já tens um sim. E de repente tens 5 sims e tens que tu optar pelo sim certo para ti. E olhando agora para estes 3 anos, enfim, acho que fiz aqui um caminho. Uma grande volta. Sim, mesmo. Hoje em dia estás novamente na rádio, que também já quero tocar novamente nesse assunto. Tu e o Miguel são uma dupla, não é? Ele é o teu pilar. É. São uma família de 6. Que também Sim. te quero perguntar como é que é tu passares da Catarina, rebelde, indivídua, que vive só para si, para as suas decisões, que saiu da rádio. Era por isso que eu estava-te a perguntar, no primeiro dia, quando saíste da primeira experiência de rádio, Da Mega. que nem olhaste para trás, Sim. e hoje em dia, tu, a tua família, são 6. Sim. É muita malta! Eu sempre disse que gostava de ter casa cheia. Sim, quer dizer, tu estás realmente a fazer a tua imagem, mas tu em pouco tempo, não é? Porque eu já estive a ver um bocadinho da tua história e que vocês em pouco tempo se juntaram e casaram e o Miguel já tinha os filhos, aliás, já tinham os filhos e juntaram-se e, no entanto, fica a casa cheia, não é? É verdade. Por isso, acaba por ser uma mudança na tua vida drástica. É. E como é que é gerir isto tudo? Acaba de ser também, até para as crianças é Tudo. algo completamente diferente, mas felizmente lá está, eu acho que é daquelas coisas que as coisas quando têm de acontecer, acontecem e tudo correu bem. Agora, nós somos aquilo que agora se chama de famílias modernas, não é? Os meus, os teus, os nossos, é assim. Mas eu acho extremamente saudável. Óbvio que há um período de adaptação e isso é importante falar, que é, quer dizer, vejamos, o Miguel tinha a sua vida, eu tinha a minha, a forma de como ele lidava com o meu pirata. Agora somos mais, portanto temos que adaptar o discurso e modular aqui Tudo. consoante as crianças.
Mas também aí é um grande desafio. Por isso eu quando olho, e tu há bocadinho estás a perguntar da criança, da Catarina, caramba, que percurso. Que percurso, não Acho é? que eu, olhando para trás, é o que Tanto eu, a nível é o que eu pessoal, penso. como a nível profissional, porque temos uma pessoa que, a nível profissional, que faz uma formação com uma ideia. Jornalismo de investigação, depois rádio, depois televisão, depois rádio novamente, depois digital. E hoje em dia é digital e rádio novamente, que também já vamos pegar nesse assunto. A nível pessoal, temos-te a ti, que és um fogo, super, vou para aqui, vou para ali, vou para aqui, faço e aconteço, e de repente constituís família, tens um filhote, entretanto as coisas não, pronto, acabam por não estar em sintonia, separam-se, tu no meio do teu percurso encontras o teu Miguel e juntam-se, tu já com o teu filhote e ele com os 3 filhos que também já tem. Por isso, Belo resumo! por isso, mas no instante, quer dizer, fica a casa cheia, mas é muita gente, é muita emoção. E sabes que fico bastante curiosa, porque, por exemplo, eu neste momento sou mãe de uma menina e há coisas que nós temos muito parecido. Também sei que tu não gostaste da experiência de estar grávida. Não. Pronto, que houve ali muita coisa que se passou mal. O meu irmão estava sempre a chatear, bola aos putos. Eu logo muito cedo criei um barrigão, sentia-me desconfortável. Sentias que o corpo não era sério, tudo, inchei, imenso, pronto. Depois também tive ali um stress logo aos 4 meses, tive que ficar internada porque tive uma intoxicação alimentar. Portanto, sim, a minha gravidez não foi nada tranquila nem pacífica, não é aquilo que qualquer mulher imagina para a primeira gravidez. Sim. Eu lembro que aos 4 meses, quando isso aconteceu, fiquei uma semana e tive que levar antibiótico e havia sempre aquela dúvida, mas ele não é tão pequenino, 4 meses. Mas pronto, na altura a médica falou com a minha mãe e disse que tinha que ser porque eu estava mesmo muito mal. E também talvez por causa disso eu não tenha uma experiência tão positiva, sim, não é? Sim, eu vejo tanta mulher falar de ai, tão boa, adoro estar grávida. Porque eu olho para ti e vejo-te a falar do teu pirata e da emoção que tu metes e através de quem te acompanha através de stories, dá para ver que tu és super trabalhadora, mas és uma mãe muito presente, aliás, muito presente tanto com o teu filho, como com os vossos, que é o que tu dizes, e como com o Miguel, que tu, dá para ver que tu és leoa com o teu Miguel, que é meu, dá para ver, é mesmo engraçado. E por isso tu agarras a tua família toda como tua. E uma mulher como tu, que é como eu também sou um bocadinho sinto, a não gostar do processo da gravidez tem de ter havido mais coisas à volta. Por exemplo, tu de certeza que já te imaginaste o que é que seria numa segunda. Como é que tu achas que te... Até porque há aqui umas coisinhas que eu queria falar contigo de... Já houve aqui histórias mais à frente com outro filhote que poderia ter sido aqui envolvido, não é? Sim, foi. Foi no início deste ano, que eu depois na altura até tornei público, porque na altura eu escrevi, é verdade, não foi numa tentativa de conforto, porque felizmente esse tinha o do Miguel. Na altura eu só partilhei com o Miguel, obviamente, e com a minha irmã, que na altura depois foi comigo ao hospital, porque como estávamos com os miúdos lá em casa, o Miguel ficou sempre a tomar, e também no fundo para tentar que eles não percebessem nada do que estava a passar, do que estava a acontecer, porque tudo aconteceu mesmo num fim de semana. Aquilo que aconteceu foi que quando eu partilhei foi no sentido de acho que é importante nós falarmos das coisas. Há muita mulher, e não só, homens, pais que querem muito ter essa experiência e não conseguem nem por nada, e é uma dor. E eu acredito que haja assim, alturas em que se calhar alguns casamentos são mesmo destruídos por aquela vontade de engravidar não conseguir. e de ter, e não dá. E eu mesmo assim no meio de tudo é o que eu costumo dizer, eu já tenho um filho. E na altura da gente dizia, apoia-te na família, tens um filho, mas tu sabes como é que nós somos. E eu, na minha maneira de ser, que já partilhei há pouco, fico muito tempo a pensar, gostou-me ali, portanto eu tive 2, 3 dias. Vezes. Se tivesse, como é que... Sim. Se tivesse avançado. Olha, por acaso pensei por causa da quarentena.
como seria com a pandemia, não é? Porque hoje em dia há muito aquela que os pais não podem assistir ao parto e como é que e eu sou, pelo menos, eu acho que na segunda, toda a gente diz que a segunda gravidez é bastante diferente da primeira e que tu ficas muito mais descontraída. Eu também nunca fiquei descontraída na primeira, logo porque aos 4 meses aconteceu aquilo, pronto, então nunca tive uma gravidez descansada. Mas sim, é inevitável pensar se tivesse resultado, como é que estaria, como é que seria. Mas se calhar não estava agora na rádio, não sei. Tudo acontece por um motivo. Não sei, eu gosto muito de pensar e na altura recebi muitas mensagens e devo dizer histórias e acho que tu sabes, eu às vezes não consigo distanciar. E então, quando são estes assuntos, eu costumo dizer, eu sou uma lamechas, sou mesmo. Então eu senti cada dor daquelas mulheres. Que tinham passado também por uma situação semelhante. E às vezes eu pensava, ao ok, é legítimo eu também estar aqui a sofrer mas às vezes cada história que me contavam de mulheres que perdiam aos 7, aos 8 meses. A ti aconteceu quando estavas com quantos meses? Estava muito no início, 1 mês. E foi mesmo porque fui ao hospital, fiz uma análise, a análise deu positivo, até foi o Miguel que tinha ido buscar, na altura o Miguel ficou assim tipo, deu positivo, e agora? Mais um. E então depois marquei ecografia no hospital, porque a minha médica não estava na altura, e o médico, quando fez a ecografia, achou que ali alguma coisa não estava certa, não quis logo dar 100% de certezas, mas achou que havia ali qualquer coisa errada. No entanto, mandou-me ir para casa, para descansar o máximo, e daí a 2 dias voltar para fazer uma nova... 2 dias, ou acho que até foi mais do que 2 dias, para voltar a fazer uma nova ecografia. Mas pronto, já não foi preciso fazer uma nova ecografia, porque no dia seguinte eu acordei cheia de dores, e eu senti algo não está bem. Pronto, sentiste, soubeste logo? Foi. Isto foi um sábado, eu lembro perfeitamente, os miúdos queriam ir aos trampolins, ao bounce, e eu ainda acabei por ir, mas senti-me muito mal, tive que chamar Uber. Pronto, não queria aqui estar a dizer publicidade, mas chamei, o Miguel ficou com os miúdos e foi na altura que eu liguei à minha irmã e pedi para ela ir ter comigo ao hospital só para não estar lá sozinho, e a médica confirmou, pronto, que era um aborto. E que não havia nada para preocupar, que no fim de semana o corpo ia tratar de tudo. E pronto. Eu na altura também partilhei no post que fiquei um bocadinho chocada à maneira tão... Olha, pronto, já está, já passou o aborto. Era isso que eu te ia perguntar. Sentiste que na altura... Senti, olha, mais uma, pronto. A frieza com que para eles é mais um caso clínico, para ti estavas a passar pelo teu primeiro aborto. Não é? E eu pensei, como é que é possível esta senhora, que foi super simpática, atenção, tratou-me muito bem, estar a dizer isto assim, mas depois eu consegui perceber. Infelizmente acontece muito. Todos os dias. Muito. E eu na altura pensei, é da idade, não necessariamente da idade. Eu recebi mensagens de mulheres com 20, 30, não têm qualquer problema de saúde. No meu caso, obviamente acresce o facto da idade, obviamente, mas é como te digo, não tinha que ser. E na altura muita gente, se tu visse, eu senti-me tão acarinhada. Que nem deu para sentir tanta perda. Sim, eu precisei ali de 2, 3 dias que eu fiquei luto. longe das redes sociais e depois partilhei. E não, como disse no post, à procura de conforto, mas porque eu acho que é um assunto tabu e não deve ser. Nós, é como as doenças mentais, fala-se muito agora da depressão e da ansiedade, infelizmente pelos piores motivos, mas não desvalorizar. E... Até porque muitas vezes quando isto acontece, um aborto numa mulher pode dar aso à depressão. É muita coisa. Tu felizmente sentiste, conseguiste te ir bem também muito devido à tua estrutura que tinhas em casa. Completamente. E posso dizer que no fim de semana em que isso estava a acontecer, aliás, eu acho que a única pessoa que sabe disto é o Miguel. O pirata foi para a nossa cama e acorda e diz: "Oh mãe, estava aqui a pensar, eu já vou muito ter um maninho." E tudo a acontecer. E até já sei o nome, podia ser o Sebastião.
caiu-me tudo. E tu a passares por toda aquela experiência. Isso foi duro. E como é que tu, na altura, consegues fazer as pazes com as energias? Porque no fundo nós temos que pensar que aconteceu por algum motivo, não é? E como é que nós conseguimos fazer as pazes com os acontecimentos que vão decorrendo? Como é que tu consegues fechar este ciclo? Há pouco nós estávamos aqui a falar em off, e é verdade. Eu acho que é tão estranho como é que na vida parece que tu tens de ter sempre um equilíbrio de coisas boas, coisas más. E com tanta coisa boa, obviamente, o facto de estar bem no digital, tenho a casa, uma família linda e maravilhosa, mas porquê que eu não podia ter? Porquê é que não posso ter tudo? E às vezes isso é aqui uma luta, uma gestão um bocadinho difícil, como gerir estes sentimentos. Eu na altura apoiei muito no... Fiz ali aqueles dias que eu precisava de ter e pensei, se não é para acontecer é porque não tinha que acontecer agora. E depois apoiei-me no trabalho. É sempre o meu refúgio, o trabalho. O teu escape é o trabalho. O trabalho. E o teu pilar é o Miguel. É mesmo. E sentes que isto que te aconteceu faz-te deixar de querer ter um segundo filho? Possivelmente. Não quero mesmo de todo passar outra vez por isso. Há uma grande probabilidade de acontecer, porque eu entretanto depois fui à minha médica e obviamente que ela disse, então, mas se quer, vai, é já, não perder tempo. E eu não conseguia. Neste momento não tens Não força? Não dava. E na altura, quando eu fui à consulta, tinha passado pouquíssimo tempo e por ela, não, já está, não precisa de fazer aqui pausas, não há nada. Não, preciso. E acho que não tenho forças outra vez para Passar por isto? Para passar. Eu digo-te uma coisa, estava-te a ouvir há bocado e fico sem saber o que é que tenho de dizer, porque eu nem sei o que é nós passarmos por isto. Porque nós as mulheres, e eu ponho-me a pensar na minha gravidez, eu estava grávida, ainda nem tinha tido, e já sabia alguma coisa está dentro de mim, não é? E tu com o teu pirata também aconteceu isto, e desta vez que estás a testemunhar também aconteceu, tu de certeza quando foste fazer o teste já sentias alguma coisa. Sabes que eu senti que o meu corpo estava um bocadinho diferente, e lembro que quando deitei eu ali aquela coisa do caramba, e eu vi, mas assim que eu olhei para a cara do médico eu percebi Pensaste logo. alguma coisa não está bem. Sim, é daquelas coisas, e nós mulheres temos essa sensibilidade. Sim. Então eu percebi, apesar de eu não perceber nada daquelas imagens, não é? Eu vi ali uma coisinha muito pequenina, era uma bolsa muito grande. Pronto, portanto, o médico achou logo aí que não estava bem. Mas o Miguel sempre de mão dada e como sempre. Achas que foi ele que estava a dar-te a mão que fez com que não te fosses abaixo? Possivelmente. Aliás, como em tudo na vida. É isso que eu estava a dizer, este ano, os últimos anos têm sido, temos coisas boas, depois de repente vem ali outra e é muito complicado. E se eu não tivesse o Miguel, o Miguel é ali, é muito forte. E eu isso não sou, eu sou muito, eu vou-me abaixo, tenho este lado de sentir tudo, choro muito. Eu não sei se isso não é não ser forte, tu sentes os sentimentos, era o que eu estava a te dizer há bocado. Eu acho que tu és uma pessoa que sente. Sim. Tu és uma pessoa que sente. E quando estás em fase de mudança, que por exemplo agora estás numa fase muito grande da tua vida de mudança, tu ainda estás mais sensível, estás com tudo à flor da pele, porque momentos de viragem são momentos muito importantes, não é? Completamente. E por exemplo, tu agora neste momento, em que nós estamos aqui as duas aqui sentadas, estás numa nova fase também da tua vida, não é? Como é que tu te sentes com isto tudo? Olha, tem sido semanas, as pessoas têm dito, Catarina, estás com um ar tão cansado. Porque
é ganhar um novo ritmo que eu já não tinha. Não é com isto dizer que, então durante estes 3 anos não fizeste nada. Claro que fiz, mas é uma grande responsabilidade. Eu agora estou numa rádio com um formato completamente diferente, a Antena 1, que é uma rádio de palavra, de informação, com conteúdos fixos e outro tipo de linguagem. Eu que toda a minha vida trabalhei, se fosse a Mega, que era muito jovem, a Comercial, um público mais adulto, mas mesmo assim com um discurso muito descontraído, agora a Antena 1 não dá, tens que mudar o chip. Portanto, eu estou aqui num processo de adaptação, de conhecimento da própria, dos programas, dos conteúdos, das pessoas que estão na Antena 1. Mas uma coisa é certa, desde o primeiro dia que fui anunciada, que fui super bem recebida por toda a equipa. Mas e se eu já tinha alguma capacidade e jogo de cintura, por exemplo, que eu te estava a dizer há pouco dos festivais, no outro dia eu troquei uma mensagem com o Miguel e disse: caramba, não tinha, afinal, agora eu sei que não tinha, porque ainda esta semana tive que fazer um compasso de espera para acompanhar a conferência de imprensa da DGS. E é ali música a música. Será que é agora? Não, não é agora, põe mais uma. Então, será que é? Não, ainda não é. Mas ali, percebes? Tudo. É um ritmo diferente. Completamente. E sentes que neste momento ainda te estás a encontrar neste ritmo. Sim. Portanto, é natural que nesta altura ande se calhar um bocadinho mais cansada, porque eu quando abraço eu sou como tu. É 100% e tem de ser. Ou é ou não é? Completamente. Portanto, sim, agora estou muito dedicada. Óbvio que já me perguntaram, então eu digital. Vai continuar, eu vou continuar, não vou largar o meu podcast, o digital, rádio, para já. Vai ser assim, só que eu neste momento preciso muito também destas primeiras semanas na rádio para me habituar, porque é um ritmo completamente diferente. Mas estou muito, muito contente, muito feliz mesmo. E a reação das pessoas tem sido incrível mesmo. Das perguntas que mais me faziam desde que eu saí da rádio... É quando é que voltas? Quando é que voltas? Claro. Que às vezes até dizia ao Miguel, outra vez esta pergunta... Mas as pessoas faziam por carinho. Por carinho, que sentem a tua falta. E agora quando volta toda a gente, finalmente, que bom. Porque tu na rádio, tu não és só uma voz, tu és a companhia. E eu acho que é isso que muita gente ainda não entendeu, enquanto que a televisão também tem a sua magia, mas a magia da rádio, a rádio é a voz amiga. E tu durante muitos anos foste a voz amiga de muita gente. Então, terem-te perdido da rádio, muitas vezes já foi aquele sentimento de terem perdido uma amiga. Então, o perguntar-te quando é que tu voltas é quase aquela coisa da amiga de sentirem saudades, não é? Ainda hoje também. Sim. É um bocadinho como hoje recebi uma mensagem de uma pessoa da concorrência do grupo da Renascença, a dizer, realmente tu nasceste mesmo para isto, é como andar de bicicleta, nunca se esquece, parabéns, e estás ótima. Eu tenho tido um feedback muito, muito, muito positivo, mas quer queiramos, quer não, eu estive alguns anos fora. É como tu, quando estás há algum tempo sem andar de bicicleta, se calhar os primeiros tempos vais andar um bocadinho ali, assim. E mesmo depois, a tua confiança. Mas depois vai. Portanto, eu ainda estou nessa fase em que às vezes, se calhar, ando ali um bocadinho aos zigue-zagues, mas cada vez mais direitinho. E para mim vai ser incrível para crescer. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa para crescer. Por isso... Qual foi a tua primeira música da Antena? Como é que tu abriste? Não me lembro. Por acaso, olha as perguntas que faz. Mas são boas perguntas. Por acaso não me lembro. Ai, que horror. Como é que foi o teu regresso? Então, a tua emoção? Eu comecei, sábado às 7 da manhã foi a minha primeira emissão. Mas por acaso não me lembro a primeira música que passei. Mas pronto, lembro-me que abri o microfone. Atenção, sábado 20 de junho, dia de aniversário do meu filho. Foi o primeiro dia em que eu voltei a fazer rádio, e a primeira coisa que eu abri o microfone foi isso mesmo, a dizer que era bom estar de regresso, uma estreia aos microfones da Antena 1, no dia em que o meu filho também faz anos, portanto não me vou esquecer desta data tão cedo. E pronto, espero que assim seja por muitos anos. E sentiste que faz sentido? Faz. Houve ali alturas em que eu pensei, oh meu Deus, isto está a ser horrível. Pronto.
Mas é aquilo que eu estou a dizer, vais às vezes um bocadinho aos zigue-zagos, mas vai lá. Mas é normal, quer dizer, tanto tempo sem fazer, é algo... Eu sei que às vezes as pessoas ficavam... Quando eu saí da comercial, recebi muitas mensagens e na altura as pessoas mesmo lá do grupo vieram ter comigo e eu falei, caramba, mesmo me a dar, mas que coragem. Mesmo mudares... mesmo que saindo de um grupo onde estiveste tanto tempo, mesmo que fosses para outro, já implica alguma coragem, porque vais estar com pessoas completamente diferentes. Vai haver sempre muita gente que não vai entender. Conseguiste entender que muita gente ficou sem perceber o porquê? De eu ter saído na altura? Sim. Muita gente também pergunta se eu me arrependi ou se me arrependo da decisão que tomei na altura da comercial. Não. A única coisa que eu teria feito de forma diferente foi a forma como eu saí. Mas estavas zangada quando saíste? Tá. E já tive a oportunidade de explicar isso a quem de direito e pedir desculpa, mas na altura eu... E já pediste desculpa a quem tu achas... Pedi. E achas que alguém também te deviam pedir desculpa? Não, acho que não. Não? Acho que não. Eu é que senti que tinha mesmo que pedir, porque isso era a única coisa que eu teria alterado, a forma como foi. Mas como eu te disse, às vezes nós vamos acumulando e depois sai. Mas essa é a única coisa. Arrepender, nunca me arrependi. Mas como te digo, eu também sou aquela pessoa que não tem qualquer problema em pedir desculpa. Falho, peço desculpa. Pronto, tão simples quanto isso. E fechaste o ciclo? Sim, fechei. A partir do momento que pedi desculpa a quem eu queria e achava que merecia, segui em paz. Pronto, precisava... Aliás, escrevi nessa mensagem a dizer, para seguir, preciso mesmo de fazer isto, portanto, já está. E depois recebi a resposta de volta e está tudo bem. Segui a partir daí o meu caminho digital e pronto. E agora, aqui. E agora estás de volta. Agora tudo de volta. Sim. E agora temos a Catarina, que é... Nós já falamos da Catarina do passado, estamos a falar da Catarina agora e de todo o teu percurso que está a ser maravilhoso, mas tu estás com imensos projetos para agora. E eu já tentei puxar um bocadinho, mas tu não estás... Tu estás a... O que é que tu queres saber? Eu quero saber os projetos que vais ter aí. Olha, primeiro vou-te fazer uma pergunta, que é... Imagina que te dava uma oportunidade para tu veres o teu futuro. Tu querias ver? Não. Não. Porque tu gostavas? Olha, a minha primeira reação é dizer logo sim, mas depois começava a pensar, ai não, e se eu visse alguma coisa que não ia gostar, ia ficar ansiosa, ou então, e se eu visse uma coisa muito boa, depois já ia, quando alcançasse, ia dizer, já sabia. Por isso é que eu disse que não. Logo, não quero. Acima de tudo, se calhar mais pelas coisas negativas. Com medo que... Sim. Ok. Sim. Só para te assegurares que está tudo bem. Sim. Mas então vou-te fazer a pergunta de outra maneira, que é, como é que tu gostavas de te ver a ti, aos teus e às tuas coisinhas, daqui a, deixa-me ver, 5 anos? Olha, primeiro que tudo isto é impossível. Eu gostava de ver toda a minha família junta daqui a 5 anos. Não sei se é possível ou não, mas um dos meus maiores medos e receios é sempre perder as pessoas que nos são queridas e infelizmente há pouco tempo perdi. Perdeste. Portanto, é muito, muito duro. Agora... Perdeste a tua avó, não foi? Eras muito ligada à tua avó. Como é que é nós sabermos que essa pessoa já não está mais cá? É duríssimo. É muito. Mas não foi por causa do coronavírus? Não foi nada disso? Nada disso. Porque foi agora, eu lembro-me. Só que essa situação impossibilitou-nos sequer de estar perto dela. E para mim é uma das coisas que mais me magoa, sim, porque durante estes meses eu cumpri aquilo que me foi pedido, que é atenção, grupo de risco, afastem-se, distanciamento. E hoje olho e se calhar devia ter ido lá mais vezes. Só que eu não tinha medo, não é? Obviamente, com máscaras e proteção, apenas fiz aquilo que foi pedido. Mas é das maiores dores que eu tenho.
O não poderes te despedir direitinho. Sim, porque quando nos deixaram despedir, já não era a minha avó que estava ali. Então esse é o teu maior medo, é perder pessoas. Sim, completamente. Completamente. Perder pessoas e decepcionar. Aquelas que apostam em Tu que... ou decepcionarem-te? Não, eu decepcionar as pessoas. Quem aposta em mim, quem acredita e de repente... Tu há bocadinho estavas a dizer que também estava cheia de medo, não é? Isto Sim, não te aqui queria é tão... decepcionar. Pronto, é isso. Eu também não quero. De todo. Mas como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Olha, acima de tudo, e não querendo parecer um clichê, neste que haja saúde, amores e trabalho, está tudo bem. É a parte importante para ti. É. Pode parecer aqui um clichê quase como aquele do o bichinho da rádio, que é verdade. Mas são as coisas mais importantes. É tu teres saúde para conseguir trabalhar, teres a tua família por perto, teres muito amor. Ter os teus. Sim, acho que é o mais A Catarina mais das saias da mãe. Exatamente. E a chorona e lamechas. Yeah. Que sente tudo. Olha, e agora, para terminar, eu quero fazer a tua pergunta. Que Opa! seria eu estar aqui no teu podcast, a mulher dos mais 5 minutos aqui, mais 5 minutos ali. Eu quero-te retribuir a tua pergunta. E tu sabes qual é melhor do que ninguém. A pergunta que tu fazes sempre a todos os convidados. Sim, olha, eu sou super adepta da expressão do só mais 5 minutos. Então? Mas... E para ti? sim, mas olha, se calhar eu pedi esses só mais 5 minutos com a minha avó. Que foi o que não tiveste? Sim. É bonito dizeres isso. Catarina, é sempre uma emoção falar contigo, porque olha, eu acho que tu eu nem sei quanto tempo é que nós temos aqui. Foi quê? 1 hora, 2 horas? 1h20? Tu és um furacão, és uma mulher que já fez 1001 coisas e se calhar por causa disto é que nós sentimos logo essa ligação. Porque tu também és assim. Sim. E é incrível como é que fizeste já tanta coisa aconteceu na tua vida, já tanta coisa vem aí que tu não nos queres dizer. E muitos projetos são bons, de certeza, tenho a certeza. Mas tu vais agora... saber. Aliás, vai toda a gente saber o que aí vem. Porque eu disse logo aqui na entrada, isto é um ciclo que faz esta primeira temporada do Só Mais 5 Minutos. Obviamente que com isto já estou a dizer que vem aí uma segunda. E a ideia é fazer mais e melhor, porque eu acho que não só quem eu trago merece cada vez mais e melhor, mas também todas as pessoas que acarinharam o podcast desde o primeiro minuto merecem do melhor. Portanto, é isso que eu estou a pensar agora para a segunda temporada. Mas acho, e estou muito feliz, fazia sentido terminar esta primeira fase assim, desta maneira, contigo também. Que há energias, há ligações. Eu não sei se tu acreditas nisso. Acredito. Mas pronto, acho que ficou aqui provado. E eu chorei. Mas olha, digo-te uma coisa, é tão giro, que era o que eu estava a dizer, ver-te a mulher furacão, mas a essência é sempre a mesma, não é? Tu és uma pessoa muito de pessoas, muito ligada aos sentimentos, que começaste esta entrevista a falar da tua mãe e terminas a falar da tua avó. Por isso é tão bonito ver esta tua ligação. E obrigada por me teres feito este convite, por me deixares conhecer mais um bocadinho de ti, por teres partilhado as tuas histórias tão bonitas e inspiradoras, que qualquer pessoa a ouvir isto é impossível não se sentir tocada. Houve alturas que até devo confessar aqui, eu sentia-me quase que estava a ouvir o teu podcast, percebes? Estava aqui a ouvir e completamente impregnada pela tua história e embebida no que tu estavas a contar. Por isso eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada por Vamos teres estar agora aceito. todos esperadinhos, assim, expectantes de ver o que é que vem por que aí. aí Mas vem. vem coisa boa, de certeza. Vai sim. Já te conto quando fecharmos aqui o podcast. Obrigada. Obrigada eu. Está feito. Até o próximo episódio. És tu que tens de dizer isto. Tens que fechar. Sou eu? Eu ainda estou na emoção toda da entrevista, desculpem. Tens Mas de fechar. pronto.
Por isso, obrigada por terem estado desse lado, espero que tenham gostado e pronto, à Catarina eu agradeço imenso, obrigada Catarina mais uma vez, obrigada a toda a equipa que esteve aqui a ouvir-nos e aguardem porque vem aí um 2.0 do Só Mais 5 Minutos. Agora é só mais 10 minutos. Já agora deixem-me só acrescentar, agradecer não só a tua disponibilidade, mas também a disponibilidade aqui do Loft. Neste caso estamos aqui na Academia, na Inês Mocha Academy, que é um espaço lindo que eu também já tive a oportunidade de falar várias vezes. Por isso, obrigada. És sempre bem-vinda. Tu e a tua equipa.